Terminamos o vídeo anterior tratando do fortalecimento, do surgimento dos francos. Nós vamos aprofundar essa questão dos francos. Por que os francos são importantes? Eles foram o primeiro grupo a se converter maciçamente para o cristianismo e estabelecer uma aliança com a igreja. Continuamos a demonstrar aqui iconografia, né? No caso, nós temos aí o túmulo de Clovis, o jazigo de Clovis, né? E também temos a figura do bispo santo São Remígio, ou San Remi. Esse bispo que foi reconhecido como apóstolo dos francos, aquele que primeiro converteu os francos, inclusive o rei Clovis. Né? Primeiro ele converteu a esposa, a mulher do rei Clovis, Clotilde, e em seguida ele vai converter o rei Clovis. Não vai só ficar na questão da conversão, na verdade, né? Ele vai virar conselheiro do rei Clovis. Né? A gente vê em alguns filmes, né? Principalmente, até séries, né? A questão dessa figura de um bispo conselheiro, né? E isso vai acontecer aí nesse reinado, nesse período aí, né? Onde se estabelece essa dinastia merovígia, né? Que vai ser muito marcada por esse primeiro rei com mais poder, que vai ser Clovis. Ele vai derrotar vários inimigos, principalmente germânicos, de outras tribos e de outros grupos. Vai haver uma concentração de poder, vai haver uma redistribuição de terras conquistadas, e mais terras vão ser assimiladas pelo reino dele, e essas terras serão distribuídas. E vai se destacar, ao longo do tempo, já os descendentes dele, né, vai se apresentar a questão de Carlos Martel, que seria uma espécie de administrador e guerreiro. Né? Ele vai ser o prefeito do paço, ou o mordomo do paço. Esse mordomo não é criado, não. Esse mordomo é um administrador de propriedades, um administrador conselheiro também, e ele vai atuar muito no combate ao islamismo, à invasão árabe, que a gente também vai analisar essa expansão do islamismo ainda nesse vídeo, né? Durante esse período. E ele vai vencer uma batalha, a Batalha de Poitiers, que é uma batalha onde o avanço árabe é detido, né? Já que os árabes vão tomar aquele território chamado Península Ibérica, um território de especial interesse nosso, pois onde está localizado Portugal e Espanha, né? Ou seja, um território dominado por árabes durante séculos, como veremos em outro vídeo, nos próximos vídeos. Bem, Carlos Martel, obviamente, vai ter muita influência, né? Já tem muita influência e terá mais ainda após a vitória, né? Ele vai ter um filho chamado Pepino, Pepino o Breve, né? Esse Pepino Breve vai assumir o poder, vai derrotar o último rei franco, vai derrubar esse último rei franco, né? E vai assumir o poder com o apoio de uma nobreza e com apoio também da igreja. E vai ser o quê? Nomeado rei pela graça de Deus. Então é importante a gente entender isso, esse caráter de apoio, de bênção da igreja com relação a esse reinado que começa. E aí a gente vai começar a ver uma outra dinastia se formando, uma dinastia que está muito relacionada depois, né, ao filho de Pepino, que será Carlos Magno, o imperador Carlos Magno. Há toda uma discussão sobre a questão de Carlos Magno. No vídeo anterior, nós chegamos a apresentar um posicionamento de um historiador que trata Carlos Magno como aquele que reconfigura o mapa europeu, como colocando que Carlos Magno estaria diretamente relacionado à própria fundação ou à visão da Europa. Há uma discussão dentro da historiografia, né? Inclusive o grande historiador medievalista Jacques Le Goff não concorda com isso. Ele acha que, na verdade, essa visão é uma visão muito
uma perspectiva muito jogada para um futuro de constituição de Europa. E, na verdade, a visão de Carlos Magno era do passado. O que ele queria, na verdade, era instituir um império semelhante ao Império Romano. Então, ele via muito a questão do Império Romano e ele queria, sobretudo, o quê? Estabelecer poder em um império similar ao Império Romano. Isso, de certa forma, faz um certo sentido, pois, como nós colocamos aí, até uma moeda foi cunhada na época dele, uma moeda com o busto dele, uma moeda extremamente semelhante a uma moeda romana. E mais ainda, ele se colocando como Augusto, Augusto, que seria o quê? Um nome de um imperador. Então, há toda uma identidade dele com o Império Romano, uma identificação que ele coloca para ele mesmo, como se ele fosse o imperador romano, tá? Por que isso tudo é importante para a gente? Para a gente entender que, embora as relações de poder estivessem estabelecidas em relações de vassalagem, próximas às relações germânicas, nós vamos ter o quê? Uma recuperação do Império Romano, né? E aí isso vai acontecer de forma até concreta. Por quê? Ele vai tentar estabelecer, inclusive, um sistema de regramento legal similar ao sistema romano. Né? Isso tudo com apoio de quem? Com apoio principalmente da igreja. Ele vai ser um forte aliado da igreja. Né? Ele vai continuar aquilo que principalmente o pai dele e o avô dele fizeram, né? Uma série de acordos envolvendo a igreja. Né? No caso do pai dele, o que o pai dele fez? Ele cedeu um território à própria igreja. Ele veio estabelecer uma concessão onde parte da Península Itálica passaria a ser território da própria igreja. Então, o Papa passou a ter, além de um poder no âmbito religioso, ele passa a ter um poder territorial também. Então, há toda uma aproximação, né? E toda uma questão aí de aliança, né? Uma aliança firmada entre essa monarquia, esse império, com a igreja. Tá? Bem, Carlos Magno vai estimular e promover uma série de modificações e transformações. Né? Esse renascimento, que foi chamado Renascimento Carolíngio, o renascimento produzido e estimulado por Carlos Magno, não deve ser confundido com o renascimento que nós veremos ali no final e na crise, na transição da Idade Média. Esse renascimento, na verdade, foram instituições romanas que ele tenta resgatar, né? Principalmente junto com a igreja. Né? Então, ele vai implantar uma estrutura administrativa onde ele vai criar cargos de nobreza, onde nós teremos a presença de condes e marqueses. Além disso, ele vai implantar um sistema de fiscalização, que ele chama de missi dominici, onde vão haver inspeções regionais e inspetores de confiança dele para realizar essas inspeções. Além disso, como eu já tinha falado anteriormente, ele vai começar a instituir regramento, normas. Então, ele vai implantar os capitulares, que seriam regras e normas que ele tenta adaptar dentro do quê? De um resgate também de uma situação anterior de Roma. Ele também vai lançar bases para um sistema de ensino religioso e também ensino dos nobres. Né? Só a elite teria acesso a esse ensino. Ele também vai estimular, junto com a igreja, o quê? A manutenção e a realização de quê? De cópias de livros, os copistas, né? Aqueles monges que ficavam escrevendo naqueles pergaminhos, né? Onde se registrava principalmente o quê? Aquele conhecimento sobre Roma, né? Os documentos, né? Algumas séries nós podemos até ver isso em algumas séries, em algumas situações, né? Até na série, a famosa série Vikings, né? Tem um copista lá, né? Do rei, né? De um rei, do último rei da Bretanha, né? Ali ele vai copiando, né? Esse copista vai guardando. Inclusive esse rei tem uma admiração profunda, né?
pelos textos em latim, pelas crônicas romanas, né? Por tudo que Roma produzia também, bem similar a essa situação de Carlos Magno, né? Mas aí o que acontece? Também essa preservação dessas obras, guarda dessas obras, formação de bibliotecas, né? Nesse período. Mas com a morte dele em 814, a coisa fica descomplicada, né? Porque é uma crise sucessória, ele vai ter vários herdeiros, né? Filhos, e vai haver uma divisão. E a partir daí se instala uma verdadeira fragmentação, né? Então acontece aquela fragmentação de poder típica desse período, né? Onde senhores feudais vão ter o poder, né? E a figura de um rei fica meio que secundária, né? Então isso aí vai acontecer mesmo durante esse período. Além disso, o que está acontecendo nesse período? Segunda fase de invasões também, né? Que vão continuar, inclusive até invasões pelo norte, né? No norte da Europa, invasões relacionadas ao norte da Europa, já os vikings, né? Também vão fazer tentativas de invasão também, né? Que vai caracterizar aí esse período aí, que vai se iniciar, que brevemente vai acontecer também o quê? Uma crise, né? Uma crise dentro do feudalismo, né? Que nós vamos analisar em vídeo futuro, tá? Bem, agora nós vamos mudar um pouco o nosso eixo geográfico. Nós vamos nos deslocar agora para a região do Oriente Médio. Vamos pensar um pouco no que ocorreu a partir do século VII. Nós vamos observar o que aconteceu ali com relação aos povos árabes. Havia o quê? Povos árabes de origem semita, daquelas velhas tribos, principalmente tribos seminômades e nômades, descendentes do patriarca Abraão, né? Descendentes do filho dele, Ismael. E aí esses descendentes vão dar origem ao povo árabe, tá? Então a gente vai até nas origens bíblicas, né? Lá na história da Bíblia você vai ver já essa divisão entre o povo de Israel e o povo árabe. Você já vai estar dentro da própria Bíblia, você já vai ver essa divisão aí, tá? No início do século VII, os árabes não tinham unidade política e eles eram politeístas. Havia mais de 300 tribos, né? O que havia uma certa unidade entre eles, o que dava um tom de unidade, era o idioma árabe, com algumas variações de dialetos, mas o idioma basicamente era o árabe que era falado. Outra questão que meio que unificava um pouco era a questão da cidade de Meca, que era um grande centro já de peregrinação, onde tinha a famosa Kaaba, né? A Kaaba, a Pedra Negra, né? Uma pedra que para muitos era uma pedra que veio do espaço e tal, mas que eles veneravam essa pedra e junto com a veneração dessa pedra havia veneração a vários ídolos, a várias divindades, né? Então eles eram politeístas, tá? E Meca cresce muito e vira também um centro comercial. Além de um centro religioso, ela passa a ser um centro comercial. Então nós vamos entender aqui que esses povos eram povos de origem semita, descendentes de Abraão, que se dedicavam principalmente à atividade de criação de gado e depois, posteriormente, à atividade comercial. Muitos, inclusive, eram comerciantes no deserto. Agora a questão é o seguinte: quem foi Maomé, o profeta Maomé? O profeta Maomé foi um indivíduo que nasceu pobre, órfão, foi adotado por seu tio, acabou por executar uma atividade comercial durante certo tempo, né, nas caravanas, e se casou com uma viúva, proprietária de uma caravana, uma viúva rica, né? E com isso ele teve muito contato, tanto com várias tribos quanto com estrangeiros também, inclusive com, com outros povos, né? Nesse contato comercial dele. Ele vai fundar uma nova religião, o islamismo, uma religião monoteísta. Ele diz que teve a inspiração
e um contato que teve com o anjo Gabriel. E aí a gente vai ver várias conexões entre as ideias dele e o pensamento tanto dos judeus quanto do cristianismo, né? Então vamos ter essas conexões aí, porque a gente tem que entender que a religião que ele cria é posterior a essas religiões e que ele teria também tido muito contato com essas outras religiões pela atividade comercial que ele exerceu durante um bom tempo. Tá? E continua exercendo de certa forma, já que ele comandava a caravana comercial de sua esposa. Né? Então, há vários detalhes. Né? Então, essa religião que ele funda é o islamismo, né? Ela é monoteísta, ela acredita em um Deus supremo, que é Alá, que governa todas as coisas, né? E ele vai atacar o politeísmo. E ele vai atacar o politeísmo no centro do politeísmo, que é Meca, né? Com isso, o que vai acontecer? Ele vai ser expulso de Meca. A liderança de Meca vai se unir, vai expulsar ele de Meca e ele vai acabar migrando para Medina. E lá ele vai montar ou fundar a primeira mesquita, né? Um templo islâmico, o primeiro templo islâmico. Tá? Essa migração para Medina vai ser uma marca do calendário islâmico, vai ser a Hégira, né? Que é o início que marca a imigração, a saída dele de Meca para Medina. Em Medina, ele vai conseguir reunir muitos adeptos, ele vai conseguir converter muitas tribos, muitos grupos tribais, e com isso ele vai conseguir montar um exército. E esse exército vai invadir Meca e vai tomar o poder em Meca, vai destruir os ídolos. A Kaaba não será destruída, a Kaaba continuará lá, a Kaaba está lá até hoje. Aliás, no vídeo anterior, nós temos duas fotos, né? Uma foto de 1800 e pouco da Kaaba e uma foto atual da Kaaba, né? Mostrando lá como fica a Kaaba e tal. Tem outros filmes aí, né? Aquele filme Z, né? Invasão Z, mostra muito a questão da peregrinação, as pessoas ficam rodando ali, né, em torno da Kaaba até hoje, né? Fazendo orações islâmicas, mas realizando ali, né? Em Meca, né? E ele conquista Meca em 630. Bem, vamos agora analisar os fundamentos dessa nova religião, do islamismo. Né? A gente já viu que o fundamento principal é o monoteísmo. Então havia uma crença em um Deus, que era lá, que era justo para com as pessoas e que as pessoas deviam obedecê-lo, certo? Além disso, havia uma ideia de que os maus seriam castigados, iriam para o inferno, e os bons seriam salvos e iriam para o paraíso, sendo que haveria o juízo final, com a ressurreição dos mortos e o julgamento. Ou seja, uma profunda aproximação com o pensamento cristão, certo? Só que com uma diferença, né? A gente tem aí a figura de Alá, não de Deus, né? No lugar de Alá, e também tem toda uma preocupação, uma dedicação, sobretudo, com relação ao grande profeta, que é o próprio Maomé, ou Mohamed, né? Nós temos aí também uma iconografia do século XIX que apresenta o encontro de Maomé com o anjo Gabriel, aquele grande inspirador de Maomé. Não podemos esquecer que no cristianismo o anjo Gabriel é aquele que comunica, que é o mensageiro de Deus para Maria, a mãe de Jesus. Né? Então nós temos o mesmo anjo, ou arcanjo, Gabriel, se comunicando com Maomé. Tá? Além disso, havia uma série de obrigações. A crença em Alá e no grande profeta Maomé, as 5 orações diárias obrigatórias, ser generoso com os pobres e praticar a caridade, ir pelo menos uma vez na vida a Meca e ter o período de jejum chamado Ramadã. Essas obrigações continuam até hoje, né, dentro do islamismo. Correto? Bem, com isso nós vamos encerrando o vídeo de hoje, mas teremos uma continuação desse vídeo para tratar da questão da expansão desse islamismo. Né? Como ocorreu essa expansão
tanto no território como no norte da África e, posteriormente, na Península Ibérica e na Europa Ocidental. Então, encerramos por hoje e continuamos no próximo vídeo.